A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. O iFood segue com apetite fora do delivery. Depois de comprar 3 empresas voltadas à operação de salão nos restaurantes, a Foodtech fechou mais uma aquisição estratégica. A gente está falando da divisão de software da catarinense Videosoft. A meta? Triplicar a receita vinda dos salões em 3 anos. A gente também vai falar de um empresário que levou o Burger King a quase 1.000 lojas no Brasil e agora quer repetir a dose com uma nova marca. Yuri Miranda está de volta ao mercado de fast food com a Firehouse Subs e um plano ambicioso de abrir 500 unidades. O investimento inicial é de 200 milhões de reais. Jamie Dimon ainda não está pronto para se aposentar, mas o relógio corre. O CEO do JP Morgan disse que a saída está a anos de distância, enquanto o mercado especula quem vai assumir o comando do maior banco dos Estados Unidos. O iFood acaba de acertar a compra da divisão de software de alimentação da Videosoft, fabricante de totens de atendimento fundada em Santa Catarina. A empresa é parceira da companhia liderada por Diego Barreto no iFood Salão, uma vertical lançada nos últimos meses de 2024 para aumentar as vendas nos restaurantes parceiros. O iFood, por sua vez, projeta que a divisão de salão, entre aspas, pode chegar a 10% das receitas da companhia no intervalo de 3 anos. Hoje gera apenas 1,5%. Com mais de 20 anos de mercado, a Videosoft nasceu em Balneário Camboriú e desenvolveu totens para locadoras. O nome da companhia vem justamente dessa origem. O negócio evoluiu com um mercado verticalizado em que oferece desde totens físicos para os pedidos a ferramentas de gestão, com softwares proprietários e times de manutenção e suporte. A empresa dispõe de mais de 25 mil totens, distribuídos por espaços físicos de marcas como Claro, Burger King, Beto Carreiro, Cinemark, Pernambucanas, Unimed e por aí vai. Em alimentação, tem uma base de mais de 2.000 estabelecimentos. O acordo foi fechado com a aquisição de 100% da vertical de software e os valores da transação não foram revelados. O comando da empresa, incluindo as áreas de softwares dos outros setores e a parte de hardware, continuará sob a liderança do fundador e CEO Israel Martins. O iFood passa a gerir o serviço de alimentação somente. Inicialmente, a previsão era de que o anúncio dessa transação ocorresse na mesma época das compras da Optiv, a Saio Pós e a 3S Checkout, que a gente contou com exclusividade pela Bloomberg Linha no fim de abril. Thiago Silva, VP de Novos Negócios do iFood, disse à Bloomberg Linha o seguinte: por mais que essas 3 empresas atendam bem o restaurante dentro do salão, o autoatendimento é algo muito novo no Brasil e é zero trivial de fazer bem feito. O que a Videosoft colocou de implementação dentro do software deles torna a execução muito diferente em relação à média das pequenas empresas que temos vistos no Brasil. Com a conclusão do negócio, o iFood começa a integrar as plataformas para que não apenas os pedidos, mas também as informações sobre gestão de estoque, inventário, fluxo de vendas e financeira se conectem de modo a simplificar a vida de proprietários de estabelecimentos. Um ponto importante é que, ao comprar apenas a divisão de software da Videosoft, o iFood mantém o seu DNA de empresa asset-light, que a gente chama. Fica na dependência, porém, do braço de hardware para a oferta de novos totens para os restaurantes parceiros. No lançamento do iFood Salão, a demanda pelos equipamentos foi além do esperado e gerou uma fila para entrega, o que impactou na esteira do software. A parceira conta com mais de 500 restaurantes atualmente. Com mais informações sobre o funcionamento e as finanças dos estabelecimentos, o iFood pretende oferecer mais produtos para a base, composta hoje por 380 mil bares e restaurantes. A expectativa é que ocorra um efeito multiplicador, que conecte cerca de 80% desse número. O salão, entre aspas, é a frente de atuação mais recente do iFood, que domina o setor de entregas com 70% de participação, segundo dados da Euromonitor. O mercado convive nos últimos meses com anúncios da chegada da chinesa Meituan e do retorno da 99 Food, além de novos investimentos da Rappi, o que deve se traduzir em uma nova dinâmica mais competitiva de disputa entre as plataformas. E hoje é dia de falar também sobre quem volta ao jogo com apetite de sobra.
Impossível. Essa foi a palavra que mais se repetiu quando Yuri Miranda apresentava, mais de uma década atrás, o plano ousado de abrir 900 pontos de venda do Burger King no Brasil. Nem o McDonald's, com mais de 30 anos por aqui, tinha isso tudo. E até os fornecedores importantes de carne duvidaram do que ele estava falando. Mas Miranda e os sócios da época, a 3G Capital e a Vince Partners, insistiram na ideia. E o impossível virou realidade. Hoje são mais de 950 unidades da rede no Brasil. Agora, 14 anos depois, Miranda está de volta ao mercado de fast food com uma nova aposta. E olha, tão ambiciosa quanto a anterior. Ele assume a operação da Firehouse Subs no Brasil, uma rede americana especializada em sanduíches com cortes nobres de carne, como brisket, pastrame e roast beef. A meta é abrir 500 unidades em 10 anos, entre lojas próprias e franquias. Só nos primeiros 3 anos, o investimento previsto é de 200 milhões de reais. E dessa vez, ninguém falou que era impossível. Segundo Miranda, quem já conhece sua trajetória embarcou no projeto sem titubear. A primeira unidade da Firehouse Subs abriu nesta segunda-feira no International Shopping de Guarulhos, em São Paulo. E até o fim do ano, mais 4 lojas devem ser inauguradas, todas em shoppings da Grande São Paulo, com foco nas classes A, B e C1. E tem mais, tá? Miranda tá de volta com um velho parceiro, a 3G Capital, mas agora por meio da RBI, que é a holding que nasceu da fusão do Burger King com a canadense Tim Hortons. Hoje o grupo também comanda o Popeyes e, claro, a Firehouse Subs. Segundo Miranda, ele só topou o desafio depois de viajar aos Estados Unidos para estudar o modelo de perto e negociar condições específicas para fazer o negócio funcionar por aqui. Naquele momento, Miranda havia se desligado totalmente da Zamp, que é a empresa que passou a abrigar a BK Brasil aqui, ao deixar o conselho de administração em março de 2024. Mas pouco mais de um ano antes, no início de 2023, ele havia dado a passagem a Ariel Grunkraut como CEO, como parte de um plano de sucessão. Do brisket ao pastrame, passando por salame, presunto com mel, frango com lemon pepper, quase tudo, exceto a batata, foi desenvolvido pela operação no Brasil, sob a liderança do chefe alemão Thomas Heitz, que veio 12 vezes ao país no processo de pesquisa, experimentação e testes com consumidores. Miranda também pediu e conseguiu, acesso a 100% das especificações técnicas dos equipamentos industriais de cozinha, como máquinas de cocção para o preparo das carnes, e o objetivo era evitar o custo de importação com impostos e câmbio. O plano de expansão já está desenhado, com todos os shoppings mapeados e as aberturas previstas a cada ano, com ocupação de área padrão em praça de alimentação, para não ter que ficar negociando uma área e meia, segundo ele, e 100% de digitalização dos pedidos por meio de totens. Miranda disse que o retorno do investimento previsto para um restaurante é de cerca de 3 anos, com capital alocado de R$1 milhão a R$1,5 milhão. Tudo isso por unidade, com tempo e valores mais baixos do que para equivalentes de Burger King e McDonald's, por exemplo. Segundo ele, trata-se de uma operação muito menos complexa, e a nacionalização dos equipamentos ajuda a reduzir os custos. Quando a gente fala do mercado brasileiro de fast food, a gente está falando de um potencial de 135 bilhões de reais. Segundo dados da Euromonitor International, que o CEO da Firehouse Subs Brasil disse apostar. Desse mercado, disse ele, cerca de 1/3 é de sanduíches e padarias, não entra hambúrguer, segmento no qual a Firehouse compete, que dá perto de 40 bilhões de reais. E só uma empresa de marca com rede, que é o caso do Subway, que tem 2% desse mercado. O resto é de independentes, disse Miranda. Nos Estados Unidos, porém, os players de marca dominam. Somados, eles têm mais de 50% do mercado de sanduíches e equivalentes, exceto hambúrguer. Segundo ele, nos testes realizados com grupos de consumidores, 9 em cada 10 pessoas que provaram os sanduíches da Firehouse Subs disseram que comprariam se os preços forem competitivos em relação à concorrência. E Jamie Dimon ainda não vai pendurar o terno, pelo menos não tão cedo. O CEO do JP Morgan Chase, hoje com 69 anos, disse que sua aposentadoria ainda está a vários anos de distância. Mas como ele mesmo afirmou, a decisão está nas mãos de Deus e do conselho do banco. A declaração foi feita em uma entrevista à Fox Business, exibida nesta segunda-feira. "Eu amo o que eu faço", disse ele. A sucessão do executivo é um assunto que ronda o maior banco dos Estados Unidos há anos. Ele costumava brincar dizendo que faltavam sempre 5 anos para se aposentar, independentemente da data em que fosse perguntado. Mas recentemente ele parou com essa piada.
Enquanto isso, o JP Morgan segue batendo recordes. Em 2024, o banco registrou o maior lucro anual da história do setor bancário americano. E o salário dele também não dá para deixar passar. Subiu para 39 milhões de dólares ao ano. Eu sou a prima Nayara, a substituta que está cobrindo as férias reborn do Alan, ou algo assim. As informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E vamos à leitura de comentários de vocês. A Ivana Maziero escreveu o seguinte: trabalho na RH e entendo o lado das empresas na questão de entrevista com IA, mas tem um limite até onde estamos deixando tudo automatizado. É complexo o assunto. Realmente, é bem complexo o assunto e acho que a gente não tem ainda uma resposta para toda essa questão, né? A Ana Clara Guiar disse: é bem estranho fazer entrevista pelo HireVue. Por incrível que pareça, é mais constrangedor ainda o silêncio com uma máquina do que com gente. Eu imagino, Ana. A Camila Medina já comentou com pesar, logo na minha vez de arranjar emprego. Pois é, não tá fácil pra ninguém. E o Grace My Lord me corrigiu. Prima Nayara, é o Grace My Lord. Eu acho que eu falei esse nome certo, né, agora. Desculpa por isso. Eu espero que vocês não tenham ouvido o ronco da minha gata que tá no fundo, porque ela dormiu enquanto eu fazia o podcast pra vocês, então eu espero que vocês não tenham ouvido ela roncar. E por último, mas não menos importante, por favor, votem na gente no Prêmio iBest. O link tá aqui na descrição, é bem rápido para votar e vocês ajudam a gente a chegar no top 10. Muito obrigada pela companhia, mais uma vez, big beijo e até mais.